Tá, agora a gente vai ver o exercício de supino. A gente escolheu um supino aqui na máquina, tá? Mas é equivalente a qualquer um dos supinos que você tenha, desde que esteja nessa posição reto, tá bom? Então vamos lá, nesse exercício especificamente, o que está acontecendo? Eu vou pedir para que ela suba um pouquinho, segura um pouquinho aqui em cima. A resistência, ela está imprimindo uma força numa direção para baixo, tá? Então o corpo vai ter que se opor voltando, né, e empurrando para cima, tá? Essa é a resistência. Essa tem que ser a força na oposição à resistência. Baixa um pouquinho. Nessa posição aqui, ok? Pode segurar. A gente vai ver o braço aqui na horizontal e a gente vai tentar pensar o seguinte, olha, quantas articulações estão envolvidas? Mais uma vez, assim como na puxada, tem 2 articulações envolvidas, pelo menos. Depois a gente pode ver que tem até mais, mas a gente só vai se interessar por essas 2. Cotovelo e ombro mais uma vez. Qual é a tendência da gente? É tentar olhar muito para alguns músculos em detrimento de outros. Mas nesse caso aqui existe um certo equilíbrio em relação à ação muscular em todos os músculos que estão envolvidos aqui. Então vamos lá, 2 articulações, ombro e cotovelo. E agora, quais são os músculos? Aqui eu preciso de algum músculo que evite que o meu braço vá para baixo, tá? Então teria que ser algum músculo que se inserisse aqui em cima e puxasse aqui pela frente. Então, por exemplo, se fosse uma corda que eu fosse amarrar no braço dela, eu amarraria uma corda aqui e puxaria aqui para cima, certo? Basicamente é isso que a gente tem. O músculo peitoral maior, ele se insere no braço e ele se origina nessa região, só que ele está originado no osso do externo. Então, estando no osso do externo e puxando o braço, ele tem muita vantagem nesse movimento. Então, ele consegue se opor a esse movimento. Aí, alguém pode pensar, peraí, mas e o grande dorsal, ele também se insere no braço, né? Outros músculos, o deltoide, ele também se insere no braço. Você está certíssimo, mas a gente tem que pensar o seguinte, olha, mesmo o deltoide, não são todas as porções do deltoide, e isso é importante já se pensar. Ah, o deltoide tem porções, é isso mesmo, pode descansar um pouquinho. O deltoide tem porções, então não é todo o deltoide que consegue ter ação nesse movimento especificamente. Vamos falar só de peitoral maior, tá? Porque é ele que tem essa inserção aqui, origem no externo, dando essa vantagem para ele, para esse movimento. E o deltoide, uma porção dele é uma porção que fica aqui mais para frente. Qualquer músculo que esteja na região de trás, na região posterior do braço, não vai ter vantagem nenhuma para esse movimento, tá? Agora, no cotovelo, qual é o músculo que está nessa região e é capaz de se opor a esse movimento? Vamos lá. A carga, a resistência nessa direção, ela está forçando o meu cotovelo no sentido de aproximar, olha aqui, de aproximar o antebraço do braço, tá? Então, quando abaixa, olha, baixa, ele se aproxima. Ela vai ter que colocar uma carga, uma força, no sentido de afastar. Para afastar antebraço do braço, a gente já viu em vários exemplos. Quem é capaz de afastar antebraço do braço? É o tríceps. O tríceps, ele puxa, olha aqui, ó. Aqui está a inserção dele, a origem dele, tá? Tanto na região do braço como do próprio ombro também. Mas quando ele se contrai, o que ele faz? Ele consegue afastar o antebraço do braço. Ele encurta aqui e ele puxa, aproxima o olecrano dessa região, afastando a parte distal, que é o antebraço, para que ele fique mais distante desse eixo, que é o eixo braço, tá? Então, mais uma vez, na hora que a resistência vence, o peso cai, tá? Na hora que ele cai, você tem que olhar, quem é que está perdendo aqui? Quem é que está perdendo? Olha, o tríceps está perdendo e o peitoral está perdendo, tá? E agora, na hora que ela consegue vencer essa resistência, o que está acontecendo? O tríceps está ganhando e o peitoral está ganhando. E ganhando em que sentido? Ele está conseguindo exercer uma força superior à força da resistência. O bíceps tem alguma ação nesse movimento, que é o movimento que se opõe à resistência? Nenhuma. O bíceps teria se fosse no sentido de aproximar o antebraço do braço. No sentido de afastar, ele não tem nenhuma vantagem nesse movimento. Por isso, esse movimento ele só é capaz de ativar o tríceps braquial e o peitoral e o deltoide, como a gente já falou. Qualquer outro músculo, ele não vai ter nenhuma vantagem, não vai conseguir trabalhar de forma eficaz nesse tipo de exercício, tá bom? Então aqui a gente fecha a parte do peitoral.